Quando José entrou na concessionária com seu chapéu de palha e camisa rasgada, o vendedor riu na cara dele. O senhor não tem nem R$ 2.000 no bolso e quer comprar uma caminhonete dessas. Mas quando José mostrou o saldo da conta na tela, a risada morreu na hora. O que aconteceu depois mudou a vida de todo mundo naquela concessionária para sempre. Seu José, um fazendeiro de 75 anos, dirigia pela estrada em sua velha caminhonete vermelha. A caminhonete, sua companheira fiel por 20 anos, soltava fumaça, enquanto ele se aproximava da cidade. Precisava de um veículo mais confiável para a fazenda. Ignorando as lojas de carros usados, José foi direto para a Royal Motors, a concessionária de luxo conhecida por atender os barões do agronegócio. Sua camisa xadrez vermelha e azul estava remendada no cotovelo direito, um remendo feito pela própria mão, com carinho e necessidade. José desceu devagar da caminhonete, sentindo o peso da idade nos joelhos. Suas botas de couro, gastas, mas bem cuidadas, tocaram o chão limpo da concessionária. Ajustando o chapéu, ele se dirigiu à entrada principal. Lá, sob a iluminação intensa, o brilho dos veículos de luxo Mercedes, BMW, Audi, marcas que só conhecia à distância, era ofuscante. Assim que José pisou na concessionária, 3 vendedores interromperam a conversa e o encararam. Um silêncio súbito e incômodo se instalou. Boa tarde, ele cumprimentou, com a voz calma e respeitosa que herdara dos pais. Procuro uma picape zero. A minha tem 20 anos e, antes que pudesse terminar, um jovem engravatado de azul cortou de forma ríspida. Olha, seu José, este não é o lugar para o senhor. O custo desses carros é superior ao de uma propriedade completa em sua localidade. O riso abafado dos colegas ecoou. Sentindo a indignação, José manteve a compostura. Eu só pretendia ver os modelos, ele explicou, tirando o chapéu. Talvez haja algo mais em conta que eu possa pagar como sinal. Sinal? O vendedor de bigode fino e físico magro balançou a cabeça negativamente. Senhor, o senhor notou a etiqueta de preço daquela Hilux? R$ 250 mil. O senhor consegue dimensionar o que esse preço significa? José voltou a olhar para a picape branca, que era majestosa e correspondia às suas expectativas. Eu gostaria de vê-la em detalhe, disse José, tentando se aproximar do veículo. Afastem-se, sem essa de encostar, ordenou o terceiro vendedor, um homem mais velho de constituição forte, interpondo-se. Essas caminhonetes são novas, não são meros brinquedos. Caso o senhor danifique algo, será obrigado a arcar com os custos. Minha intenção é apenas observar. Para ver, basta olhar à distância, já é o bastante, declarou o vendedor mais velho, com a barriga proeminente, cruzando os braços. Além disso, esses modelos são feitos para grandes fazendeiros, e não para quem só tem um quintal para plantar. A gargalhada foi geral, até uma secretária que carregava papéis riu da situação. José sentiu o peito oprimir, não por fúria, mas por uma mágoa profunda. Reviveu a sensação de ser criança, quando sofria zombaria por causa das roupas remendadas e dos sapatos furados. Escutem aqui, disse José, ainda com a voz tranquila. Eu dediquei a vida ao trabalho, tenho reservas financeiras. Eu só queria. Reservas financeiras, exclamou o vendedor de bigode, aplaudindo sarcasticamente. De quanto estamos falando, seu José? 5 mil? 10 mil? Isso não cobre sequer o custo de um pneu de entrada. Foi nesse instante que Gustavo Silveira surgiu, o gerente da loja, um homem de 45 anos, alto, com cabelos grisalhos fixados com gel, vestindo um terno de corte italiano, e sapatos que reluziam mais que qualquer caro exposto, observou a situação antes de se aproximar. O que está acontecendo aqui? Indagou Gustavo, com um tom de voz que não admitia contestação. Nada de errado, patrão, respondeu o vendedor de azul. É só o senhor aqui que imagina ter condições de levar uma dessas picapes. Gustavo examinou José da cabeça aos pés, o chapéu de palha, a camisa consertada, as botas velhas. O seu semblante se fechou em um desdém mal escondido. Senhor, falou Gustavo, forçando um sorriso, esta é uma revendedora de veículos de luxo. Nosso inventário é voltado para um público exclusivo. Quem sabe o senhor encontre algo mais ao seu alcance na concessionária de veículos antigos, localizada logo adiante. Eu não desejo um carro usado, declarou José, sentindo a dor da ofensa. Eu exijo uma picape nova. Tenho a capacidade financeira para isso. Capacidade? Gustavo zombou abertamente.
Ora, colega, sou do ramo há 2 décadas. Sei identificar quem tem poder de compra. E o senhor, francamente, está fora do nosso padrão de cliente. As risadas dos vendedores voltaram a ecoar. José observou outros empregados parados assistindo, e clientes refinados observavam à distância, alguns com visível incômodo, outros com clara satisfação. Minha posição será clara, continuou Gustavo, aproximando-se ainda mais de José. O senhor está incomodando nossa clientela principal. Esta é uma empresa que valoriza sua reputação e seriedade. Não é permitido que qualquer indivíduo adentre o local, toque nos produtos, ou nos assedie com dúvidas. Minha única intenção era adquirir uma picape, murmurou José, com a voz notavelmente enfraquecida. E minha única vontade é que o senhor se retire da minha loja, respondeu Gustavo, indicando a porta antes de ameaçar chamar a equipe de segurança. José permaneceu imóvel por um instante, absorvendo o peso daquela humilhação. Para ele, era como reviver a infância, quando era tratado como alguém sem valor. Com lentidão, ele recolocou o chapéu na cabeça. Lançou um último olhar nostálgico à caminhonete branca, o veículo que tanto desejava, antes de se virar para a saída. Tenha um bom dia, despediu-se José, preservando a cortesia mesmo diante de tanto desrespeito. Igualmente, replicou Gustavo, que já estava virando as costas, sinalizando o fim abrupto e desinteressado da interação. José se arrastou até sua velha picape, entrou e acionou o motor, que tossiu com o ruído de seus 20 anos de uso. Ele deixou a concessionária devagar. No retrovisor, ainda viu os vendedores gargalhando. Eles não imaginavam que aquela seria a última vez que teriam motivo para rir por um bom período. José Alves dirigiu em total silêncio, cruzando a cidade até alcançar o desvio de terra que o levaria para casa. A fazenda Santa Ana estava a 20 quilômetros do centro, camuflada por morros verdes e riachos límpidos. Ali, José passou os últimos 45 anos, dedicando-se a transformar 60 hectares de solo difícil em um dos mais bem-sucedidos empreendimentos rurais de toda a região. Contudo, a realidade nem sempre foi essa. José nasceu em 1956, fruto da união de Pedro Alves e Rosa Santos, em uma casa de apenas 3 cômodos na periferia. Pedro sustentava a família como caseiro em uma grande fazenda, com uma remuneração que mal cobria o essencial. Rosa complementava a renda, lavando roupas e cozinhando para os ricos da área. José era o caçula, o último de 5 irmãos. Meu filho, aconselhava Rosa, enquanto costurava a luz fraca da lamparina, podemos não ter dinheiro, mas jamais seremos pobres de caráter. Ela instruía, trabalhe com honestidade, trate todos com dignidade, e o caminho será iluminado por Deus. Essa máxima foi o alicerce que José carregou e aplicou durante toda a sua vida. Aos 7 anos, ele já era auxiliar do pai na fazenda. Sua rotina começava às 4 da manhã, ordenhava o gado, cuidava dos porcos e carregava sacas de alimento. Suas mãos infantis rapidamente se tornaram ásperas, e suas costas aprenderam o que era curvar-se ao labor pesado. Na escola, José era alvo de escárnio. O garoto das vestimentas costuradas, do calçado estragado, da refeição humilde. As zombarias eram frequentes, mas ele as suportava em silêncio. À noite, ele se dedicava aos estudos à luz de velas, motivado a absorver todo o conhecimento possível. Por que tanto esforço, José? Questionava seu irmão mais velho, Carlos. Nosso destino é trabalhar na terra, afinal. Porque um dia, eu terei minha própria terra, respondia José, com a convicção inabalável de quem já havia traçado o futuro. Aos 15 anos, José ingressou no mercado de trabalho como auxiliar em diversas propriedades rurais da área. Recebia um salário baixo, mas dedicava-se a observar atentamente cada detalhe, métodos de plantio, épocas de colheita, manejo do gado e controle de gastos. Possuía uma memória notável para números e um instinto aguçado para os negócios do campo. Aos 19, José surpreendeu a família com uma decisão inesperada. Em vez de usar suas modestas economias em lazer ou vestuário, ele adquiriu um bezerro que estava destinado ao abate. Você perdeu o juízo, José, exclamou o pai. Nós quase não temos leite para nós, e você quer criar um boi? José dedicou-se ao bezerro, tratando-o com extremo cuidado. 6 meses depois, ele negociou o animal já gordo por 4 vezes o preço de compra. Com o capital obtido,
investiu em 2 bezerros, que logo se tornaram 4, depois 8. Ao atingir os 23 anos, José já era proprietário de um pequeno rebanho de 15 cabeças de gado. O ponto de virada foi o encontro com Sandra, uma educadora da cidade, que se encantou pela integridade e a natureza descomplicada do jovem produtor. O casamento ocorreu de forma discreta na igreja matriz. José possuía um talento singular, confidenciou Sandra às suas amigas. Ela acreditava que ele olhava para o solo e enxergava potencial onde todos os outros viam apenas limites. E, de fato, ela estava certa sobre isso. A confirmação veio em 1980, quando José, então com 25 anos, descobriu a intenção do coronel Rubens de se desfazer da fazenda Santa Ana. O local estava completamente negligenciado por anos, as pastagens em péssimo estado, cercas derrubadas e a sede em total ruína. Essa propriedade está inútil, comentavam os outros produtores, desinteressados. A crítica era que nem sequer o capim brotava mais ali. Contrariando a opinião geral, José percebeu algo valioso. Ele viu a presença de água em abundância, um solo rico escondido sob a superfície morta, e uma localização altamente estratégica pela proximidade com a cidade. Ele tinha certeza de que aquela era a sua grande oportunidade. José liquidou todo o rebanho, conseguiu o máximo de crédito no banco e reuniu cada centavo que possuía. O valor, no entanto, ainda não era suficiente. Sandra, então, vendeu seu único bem de herança valioso, o anel de ouro da avó. Estamos investindo nossa existência nesta propriedade, afirmou Sandra ao entregar o dinheiro. Nossa vida já é um investimento, respondeu José. Agora, estamos garantindo o nosso futuro. José comprou a fazenda Santa Ana por um valor que a comunidade considerou alto para um terreno sem vida. Os vizinhos reprovavam a decisão, convictos de que o jovem havia cometido o pior erro da sua trajetória. José, todavia, tinha um plano rigoroso. Ele começou pela recuperação do solo, introduzindo leguminosas para fixar nitrogênio e implementando curvas de nível para evitar a erosão. Ele também criou reservatórios para armazenar a água da chuva. Seu ritmo de trabalho era brutal, 16 horas diárias, sem folga. No segundo ano, ele investiu em pastagem premium e iniciou a criação de gado leiteiro. No terceiro, diversificou para a pecuária de corte. No quarto ano, começou a cultivar soja e milho nas áreas mais planas. Sandra, com sua formação de professora, geria as finanças com extrema precisão. Cada despesa era registrada, e todo investimento era minuciosamente calculado. De noite, ela auxiliava José no estudo das mais recentes inovações agrícolas que surgiam no país. Em uma década, a fazenda Santa Ana já era reconhecida como uma das mais eficientes da região. José reinvestia todo o lucro na propriedade, comprou tratores avançados, ergueu silos e instalou irrigação. Contudo, o verdadeiro diferencial não era apenas o esforço, mas sua perspicácia em transformar obstáculos em chances. Nos anos 90, ao serem lançados programas de fomento à agricultura familiar, José foi pioneiro em obter os financiamentos especiais. A desvalorização das commodities em 98 não o fez desanimar. Sua estratégia foi comprar terras de vizinhos em situação de falência por valores muito baixos. O resultado foi um crescimento constante. Em 2000, a área era de 200 hectares, e em 2010, atingiu 500. Em 2020, José já administrava mais de 1.000 hectares em 3 municípios diferentes. Ele enfrentou uma perda profunda quando Helena, sua esposa, morreu 5 anos antes, devido a um câncer discreto. Francisco se desmanchou em lágrimas no sepultamento, mas retomou o trabalho logo em seguida. O trabalho era o único meio que José encontrava para reverenciar a lembrança da esposa, Sandra, a mulher que sempre depositou fé nele. Atualmente, aos 68 anos, Francisco Alves detinha uma fortuna calculada em mais de 50 milhões de reais. Seu capital incluía gado, diversas propriedades, maquinário pesado e aplicações na bolsa de valores. Toda essa riqueza era gerida com o auxílio de um contador sigiloso baseado na cidade, garantindo a administração discreta de seu império. José preservava a autenticidade de sua rotina. Despertava antes das 5 da manhã, tomava um café modesto e vestia a mesma camisa xadrez remendada de 10 anos. Ele tinha a convicção de que o dinheiro vinha do trabalho realizado
e não era o seu objetivo final. Seu lema era extraído do próprio campo. A terra me mostrou que existe um tempo certo para cada coisa. Essa convicção se traduzia em regras claras para a vida: tempo de semear, tempo de recolher os frutos, tempo de acumular e tempo de usar a riqueza. Naquela tarde, logo após o constrangimento na revendedora, José parou sua picape antiga, em frente à casa principal da fazenda. A residência era modesta, mas acolhedora, com uma grande varanda e um jardim impecável. Ele se acomodou na cadeira de balanço habitual, onde costumava relaxar ao entardecer, retirou o chapéu de palha e fixou o olhar no horizonte. Os vastos campos se perdiam de vista, compondo seu império discreto. Pela primeira vez desde que deixou a concessionária, José esboçou um sorriso. A decisão estava tomada, amanhã será um dia memorável. Na manhã que se seguiu, José se levantou no horário costumeiro, antes do amanhecer, como fazia há mais de 50 anos. No entanto, a situação era diferente. Sua velha e fiel caminhonete, com 20 anos de estrada, apresentava sinais evidentes de desgaste total. Durante a noite, ao checar o rebanho no local mais distante, ele escutou um barulho metálico e incomum vindo do motor. No retorno, o veículo engasgou e apagou 3 vezes, forçando-o a fazer sucessivas tentativas de ignição até, finalmente, conseguir alcançar sua casa. A mensagem da máquina era inconfundível. Logo agora, não, sussurrou José, dando um toque leve no volante. Para ele, a picape representava mais que um simples veículo. Era sua parceira diária, uma ferramenta vital na gestão da propriedade rural. José levantou o capô para inspecionar o motor. Viu o óleo vazando, as correias em frangalhos e diversas peças que exigiam troca urgente. Embora pudesse enviá-la para o conserto, como fizera em várias ocasiões anteriores, ele tinha plena consciência de que seria apenas uma solução temporária, antes que o próximo defeito surgisse. O fim do ciclo estava próximo. Foram 20 anos de excelente serviço, comentou José, deslizando a mão pela lataria riscada. Contudo, todo o equipamento atinge seu limite. Na realidade, ele poderia adquirir não apenas uma picape zero, mas sim uma frota completa. Seus lucros mensais nos investimentos superavam a renda anual da maioria das pessoas. Apesar disso, José sempre foi um homem criterioso com as finanças, escolhendo sempre o essencial em vez do supérfluo. Contudo, naquela manhã, a urgência de uma substituição era inegável. Ele possuía uma propriedade rural para gerir, rebanhos para supervisionar e transações comerciais a conduzir. Era fundamental que tivesse um automóvel em que pudesse confiar. José, então, se preparou, tomou banho, vestiu sua camisa xadrez com o remendo feito por Sandro há anos, colocou o chapéu de palha e tomou a decisão de adquirir uma picape nova. Primeira alternativa considerada foi a revendedora local, onde ele costumava comprar peças de reposição e realizar os serviços de manutenção do seu veículo. Era a escolha natural, baseada no hábito e na familiaridade. No entanto, o vendedor de confiança, seu João, havia se aposentado no mês anterior, e José não tinha familiaridade com os empregados recém-chegados. Irei a Royal Motors, resolveu José. Já que vou investir em um veículo novo, que seja o modelo superior. Ele estava ciente da fama do local. A concessionária era famosa por ser o lugar onde os grandes produtores rurais compravam seus veículos de luxo, e os líderes políticos garantiam seus utilitários de alto desempenho. Embora fosse um local novo para ele, José sempre passava por ela a caminho da cidade. A velha picape resmungou e roncou em protesto por todo o caminho até a área urbana. José precisou fazer 2 paradas para que o motor esfriasse. Ao chegar a Royal Motors, o veículo completou sua entrada soltando uma nuvem de fumaça branca pelo escapamento. Conseguimos, disse José, dando leves batidas no painel. Você me trouxe até o destino, mais uma vez. José estacionou o carro bem ao lado de uma BMW preta brilhante e saiu da sua picape. O contraste entre os 2 veículos era imediato e intenso. O contraste era evidente. Sua picape vermelha, desbotada, com focos de ferrugem, e a carroceria repleta de arranhões, criavam uma oposição radical aos carros de luxo estacionados ao redor. José, no entanto, não se deixou abalar. Sua história provava sua resiliência. Ele comprara a primeira fazenda contra todas as previsões,
e erguera uma fortuna quando todos duvidaram. Ele sabia que aquele ambiente não seria capaz de intimidá-lo. Com um ajuste no chapéu, dirigiu-se à porta de entrada. O piso de mármore brilhava sob o feixe luminoso das luzes. Os veículos em exposição tinham a aparência de itens preciosos em mostruários refinados. José nunca vira tamanha concentração de luxo. Seu olhar fixou-se instantaneamente na picape branca no coração do espaço. Era uma Toyota Hilux novíssima e totalmente equipada. O carro era o ideal para ele, resistente o suficiente para aguentar o ritmo da fazenda e com a tecnologia adequada para assegurar que duraria por muitos anos. José se aproximou da picape para examiná-la atentamente. Notou a lataria perfeita, os pneus recém-instalados e o acabamento interno em couro. Ele visualizou a facilidade que seria ter um carro tão seguro e moderno em sua rotina. Nesse exato instante, os 3 vendedores interromperam a conversa e o encararam. José percebeu a alteração instantânea na atmosfera, olhares carregados de desprezo, murmúrios e um constrangimento evidente. A sensação era de que um sinal de alerta invisível havia sido acionado, anunciando a presença de um indivíduo indesejado. José optou por desconsiderar o clima de hostilidade. Ele se via como um cliente com total poder aquisitivo, sabia exatamente qual produto desejava, e não via razão para receber um serviço abaixo do padrão. Boa tarde, cumprimentou José, usando sua educação. Procuro uma picape nova. O meu veículo atual tem 20 anos e... No entanto, a fala foi cortada pelo vendedor de azul, em uma interrupção rude e chocante. O ar de superioridade, a postura condescendente e a clara sugestão de que ele estava fora de seu lugar foram o primeiro sinal de desprezo. Francisco fez um esforço para não perder a compostura. Ele esclareceu que sua intenção era apenas inspecionar e que estaria aberto a modelos com valor mais em conta. No entanto, cada frase que ele pronunciava parecia intensificar a reprovação e o desprezo dos vendedores. O segundo vendedor, magro e de bigode fino, atacou diretamente o ponto do valor da picape. O senhor tem noção do que essa quantia representa? Nesse momento, Francisco sentiu um aperto familiar no peito, uma sensação que remetia às mágoas do passado. Era a mesma amargura sentida na infância, quando os colegas faziam pouco caso de suas roupas consertadas. A grande ironia era que, agora, aos 75 anos, José tinha 50 milhões de reais no banco, o suficiente para adquirir 200 picapes Hilux. Contudo, os funcionários focavam apenas em seu traje humilde para formar um juízo apressado. José tentou se aproximar do veículo para examiná-lo melhor, mas foi barrado imediatamente pelo terceiro vendedor, um senhor mais velho, de barriga saliente, que se postou em sua frente. São caminhonetes novas. Não as toque como se fossem brinquedos. O termo brinquedo atingiu profundamente. Após 5 décadas de esforço, com trabalho ininterrupto sob o sol, ele havia construído uma fortuna partindo do zero. Aquele homem o via como um menino irresponsável querendo mexer em um carro caro. O funcionário de barriga continuou: e mais, esses carros são exclusivos para fazendeiros de renome, e não para quem se limita a plantar milho no fundo do quintal. Um fazendeiro de verdade. A ironia dessa frase quase fez José rir. Se somadas, suas terras eram provavelmente maiores do que o que os vendedores conseguiriam comprar em 10 vidas. O que ele produzia anualmente superava o faturamento de muitas indústrias da área. Mas ele manteve a calma. Ele tentou justificar que havia dedicado a vida ao trabalho e acumulado capital, mas o som de sua voz estava cada vez mais fraco, como se as palavras se dissolvessem frente à hostilidade e ao ceticismo evidentes. Foi a vez de Gustavo Silveira aparecer. O gerente da Royal Motors tinha reputação de ser um sujeito prepotente, dono de carros caríssimos, e que maltratava os subordinados. Gustavo vinha de uma linhagem regional de destaque, tinha estudado em escolas caras e era poliglota. Quando Gustavo avaliou José da cabeça aos pés, o chapéu de palha, a camisa remendada, as botas desgastadas, o fazendeiro reconheceu na face do gerente o mesmo olhar de desprezo que ele havia enfrentado inúmeras vezes ao longo da vida. Era o julgamento de quem imediatamente desvaloriza o outro. Esta é uma revendedora de alto padrão, declarou Gustavo, com aquele sorriso forçado que José conhecia. Nós, os automóveis, são destinados a um público exclusivo. Exclusivo? O termo atingiu Francisco como uma ofensa pessoal.
Ele realmente era distinto, mas não como Gustavo pensava. Sua diferença estava no fato de não se parecer com a maioria dos abastados da região, que herdaram a riqueza e jamais precisaram lutar por ela. José era distinto, pois havia erguido sua riqueza do zero, por meio de suor e pura persistência. Contudo, Gustavo ignorava essa história. Ele só enxergava um indivíduo modesto, de trajes desgastados, que fugia do perfil de cliente que ele estava habituado a receber. A maior humilhação veio com a sugestão de Gustavo para que José procurasse carros usados. O recado não podia ser mais explícito: este não é o seu lugar. Vá embora. José sentiu a mesma dor aguda no peito da infância, aquela vontade irresistível de desaparecer, de simplesmente aceitar que ele talvez não devesse mesmo estar naquele lugar. Contudo, desta vez, a circunstância era outra. Agora, José possuía os meios para reverter a situação. Ele só não tinha decidido como faria uso desse poder. José não esperava que o desrespeito atingisse um novo nível. Após ser ofendido pela primeira vez, sua reação foi de tentar preservar sua honra. Com um fôlego profundo, ajeitou o chapéu e disse em voz potente: não busco um carro usado. Quero uma picape nova. Tenho plenas condições financeiras para isso. Gustavo se aproximou de José, com um sorriso falso e de desprezo. Meu caro senhor, falou, pausadamente, como se estivesse explicando a uma criança. Este veículo é uma Toyota Hilux nova, com um preço à vista de R$ 250 mil. O senhor realmente tem noção da importância desse valor? José não perdeu a compostura. Tenho plena noção, senhor. É justamente por isso que vim até aqui. O gerente continuou com a mesma atitude de superioridade. Talvez o senhor não esteja a par de como funciona o segmento de veículos de luxo, disse Gustavo. Nossa clientela é selecionada e tem requisitos muito específicos. Quando José reafirmou o desejo de ver a picape mais de perto, o gerente endureceu a voz. Veja bem, disse Gustavo com mais firmeza, estes automóveis são patrimônio nosso. Se o senhor tocar e provocar algum dano, terá que cobrir o prejuízo, e o valor é alto, pode acreditar. O vendedor de terno azul interveio, aproximando-se. Já houve necessidade de intervenção policial em situações assim. José sentiu o peso da pressão. Eu apenas quero ver o carro que pretendo adquirir, ele afirmou. Pretende? Gustavo soltou uma gargalhada. Amigo, existe um abismo entre o desejo e o poder de compra. A tolerância de Gustavo se quebrou por completo. Serei transparente, disse Gustavo, apontando para a saída. O senhor está perturbando nossa clientela principal. Esta concessionária zela por sua imagem, e é um negócio sério. É imperativo que o senhor se retire agora. Neste instante, um casal de clientes elegantes adentrou o recinto. Gustavo mudou de atitude na mesma hora. Com licença agora, disse ele a José, sem qualquer formalidade. Tenho que dar atenção a quem, de fato, veio realizar uma compra. Francisco permaneceu estático no centro do salão, absorvendo a ofensa derradeira. Sentia-se como se tivesse desaparecido, como se não fosse digno nem do mínimo de cortesia humana. Com calma, José puxou o celular do bolso. Era um modelo básico e modesto, que se chocava com os smartphones modernos exibidos pelos vendedores. O que o senhor vai fazer agora? Perguntou o vendedor de terno azul, com um tom de escárnio. Vai ligar para o banco para implorar por um empréstimo? José ignorou a provocação. Ele simplesmente digitou o número memorizado e esperou a conexão. Alô, Dr. Walter, disse José, com a voz completamente serena. É o José Alves, e eu preciso de um favor urgente. Os vendedores pararam de rir, ansiosos para entender a ação de José. Doutor, seria possível me informar o saldo da minha conta? Perguntou ele. Sim, a de maior valor. Certo, espero. José manteve o silêncio por alguns instantes, enquanto os funcionários trocavam expressões de perplexidade. 62.670.000, repetiu José, com a voz forte o bastante para preencher todo o salão. Perfeito, doutor. Muito obrigado. José desligou o aparelho e o recolheu. O silêncio no ambiente era ensurdecedor. Muito bem, ele afirmou, direcionando o olhar a Gustavo, que parou de imediato de falar com o casal abastado. Vocês têm interesse em vender um veículo, sim ou não?
O silêncio que se seguiu à sua pergunta foi sepulcral. Todo o movimento parou, as zombarias morreram, e a concentração de todos foi para o fazendeiro, que mencionara possuir mais de 50 milhões de reais, tratando o valor como se fosse apenas o troco. O gerente foi o primeiro a se manifestar, e sua resposta foi totalmente equivocada. 60 milhões. Gustavo zombou com uma risada nervosa. E eu, por acaso, guardo 100 milhões na minha conta. Os demais vendedores riram com ele, mas a reação era visivelmente forçada. Apesar da zombaria, havia algo na calma inabalável com que José fizera a chamada que começou a gerar um profundo desconforto em todos ali. A serenidade dele não combinava com a situação. Com licença, pessoal, disse o vendedor de terno azul, forçando um tom de escárnio. Aparentemente, nosso amigo aqui não é apenas fazendeiro, mas também um comediante de mão cheia. José sequer demonstrou reação. Em vez disso, tirou o telefone de novo e discou outro contato. Alô, doutora Helena, começou José. Sou o José Alves. A senhora pode verificar o total dos meus ativos na carteira de investimentos? Sim, aquela de longo prazo. Perfeito, fico aguardando. Dessa vez, o silêncio era notavelmente mais pesado. José esperava calmamente, enquanto todos no salão acompanhavam cada gesto seu. 28 milhões em ações e títulos, repetiu José, com a voz alta para garantir que todos escutassem. E quanto aos bens imóveis? 40 milhões em terras e propriedades. Correto. Muito obrigado, doutora. José encerrou a chamada e recolheu o aparelho. Ao olhar ao redor, viu rostos marcados pela confusão e descrença. O casal de clientes abastados se aproximara discretamente, obviamente fascinado pela reviravolta. Deve ser alguma brincadeira, sussurrou o funcionário de barriga, mas sua convicção estava claramente abalada. José respirou fundo. Ele desejava ardentemente nunca ter de demonstrar seu merecimento aos outros. Contudo, em certas ocasiões, medidas extremas eram necessárias. Doutor Walter, chamou José, discando novamente. Mais um favor, por gentileza. Consegue me mandar o extrato bancário dos últimos 3 meses por mensagem? Sim, posso encaminhar imediatamente. José esperou poucos segundos até o telefone vibrar com a notificação. Ele abriu o aplicativo e colocou a tela diante de Gustavo. Deseja dar uma olhada? Insistiu José, oferecendo o dispositivo. Marcelo hesitou por um momento, mas acabou aceitando o celular. Seus olhos percorreram o conteúdo, e José testemunhou o momento em que a realidade o dominou. O rosto de Gustavo ficou totalmente pálido, e ele perdeu o controle das mãos, que passaram a tremer levemente. O extrato exibia um fluxo de milhões de reais, com registros de compras de equipamentos, recolhimentos fiscais gigantescos e aplicações no setor aeroportuário. Isto não pode ser real, não é? Reclamou Gustavo, mas o tom de sua voz entregava que ele começava a acreditar. Francisco pegou o dispositivo de volta e o mostrou aos 3 vendedores em sequência. Em cada um deles, o riso anterior deu lugar ao espanto e à perplexidade. A zombaria havia sumido por completo. Meu Deus, murmurou o funcionário de terno azul. Todos esses valores são autênticos. Simplesmente são, afirmou José, de forma direta. Eu sou José Alves, dono da Fazenda Santa Ana, e de mais 12 imóveis rurais espalhados pela região. Meu rebanho atinge mais de 3.000 animais. Minhas plantações de soja, milho e algodão cobrem mais de 1.000 hectares. Possuo investimentos em ações, e sou acionista minoritário em 2 empresas do agronegócio. As palavras de José atingiam a loja como verdadeiras bombas. O casal rico se aproximou, visivelmente fascinado pela reviravolta. O senhor, por acaso, é o José Alves da Santa Ana? Questionou a secretária, que reconheceu o nome. Meu cunhado trabalhou para o senhor no ano passado. Ele garante que o senhor é um dos principais produtores. José simplesmente assentiu. Possivelmente. Só a minha colheita de soja faturou mais de 20 milhões de reais. A de milho adicionou outros 12 milhões. O choque de Gustavo era evidente. Suas mãos agitavam-se, e o suor frio escorria em sua testa, ignorando o sistema de refrigeração. No entanto, o senhor, suas roupas, tentou dizer Gustavo, mal conseguindo articular as palavras. Minhas vestimentas? José fitou a camisa remendada. Esta camisa já tem 10 anos.
Minha esposa falecida fez o reparo neste cotovelo com muita dedicação, porque eu me livraria de um item que carrega tanto sentimento, apenas por ter recursos financeiros. O fazendeiro ajeitou o chapéu. Este chapéu era do meu pai. Ele trabalhou por meio século debaixo do sol, e morreu com um chapéu exatamente assim. Eu o visto para manter sua memória viva. O vendedor de barriga estava visivelmente ansioso. Seu José, nós não tínhamos ideia. Se soubéssemos quem o senhor é, quem eu sou, José insistiu, num tom que fez todos recuarem. E o que vocês supunham que eu fosse tornava aceitável o tratamento desrespeitoso que me deram? O silêncio foi total. A humilhação que pairava servia como resposta. Agora, José continuou, com serenidade, mas com autoridade. Vocês me julgaram pelo que eu vestia. Decidiram que eu não valia nada por não usar roupas caras ou calçados polidos. Fui motivo de riso, humilhado e praticamente posto para fora. Senhor José, Gustavo interveio, buscando uma saída. Nós gostaríamos de nos justificar. O que há para ser explicado? José interrompeu. Vão me dizer que o respeito é exclusivo para quem se veste como rico? Que a conta bancária é o que dita o valor de um indivíduo? Que alguém com roupas modestas não tem direito à cortesia mínima? O casal rico demonstrou claro constrangimento. A mulher cochichou algo para o marido, e logo os dois começaram a se afastar discretamente da cena. Sabe o que realmente me deixa triste? Prosseguiu José, sua voz carregada de pesar. O que me entristece, prosseguiu José, não é a minha própria humilhação, mas sim pensar em quantas pessoas mais vocês desrespeitaram. Quantos cidadãos de bem, quantos idosos, quantas pessoas simples entraram nesta loja com esperança e saíram de lá totalmente envergonhadas. Gustavo tentou interromper, mas José o mandou parar, levantando a mão. Minha vinda aqui tinha um objetivo: comprar uma caminhonete, declarou José. A Hilux branca, com todos os opcionais, R$250 mil para pagamento imediato. O dinheiro está aqui, a necessidade é real, e vocês têm o produto. José interrompeu sua fala, encarando o gerente. Mas, neste momento, já não desejo comprar a caminhonete. Ele revelou, com um sorriso tenso. Eu decidi que vou adquirir algo muito mais valioso. Gustavo demonstrou pânico. O que seria? O que o senhor pretende comprar? O fazendeiro olhou atentamente para o chão, absorvendo o brilho dos veículos, o nervosismo da equipe e a arrogância que dominava o ambiente. Eu pretendo comprar toda esta concessionária, sentenciou José, com total naturalidade. O silêncio que se instalou foi ainda mais profundo e opressor que o anterior. Parecia que, dentro da Royal Mountains, o próprio tempo havia estagnado. Comprar a concessionária? Gustavo repetiu a frase, como se seu cérebro fosse incapaz de processar a informação. Exatamente isso, confirmou José, com a mesma tranquilidade que usaria para negociar a safra de milho. Minha intenção é adquirir a Royal Mountains. Qual é o valor pedido pelo negócio? Gustavo, em total desespero, passou a mão pela cabeça. Seu José, isso não é possível. O valor desta loja é... Diga o preço, exigiu José. 10, 15, 20 milhões? O vendedor de terno azul gaguejou. É uma franquia autorizada da Toyota. Temos contratos de exclusividade e um histórico sólido de vendas. José pegou o celular de novo. Doutor Walter, solicito outro favor. Poderia me passar o contato de um advogado que trabalhe com aquisições de negócios? Isso mesmo, preciso realizar a compra de uma empresa ainda hoje. A conversa no telefone levou poucos minutos, mas cada segundo foi o mais longo na experiência de todos os empregados da concessionária. José anotou o número em um pedaço de papel e desligou. Encerrado, informou José. O Dr. Roberto Mendes chegará em 60 minutos para iniciar a negociação. Ele é um renomado especialista em aquisições e já fechou acordos de porte superior. O suor escorria da testa de Gustavo, tomado pelo desespero. Senhor José, peço que reconsideremos, suplicou. É possível encontrar outra solução para essa situação, sem que cheguemos a esse ponto. O que há para explicar? Retrucou José, com um tom de curiosidade. Vocês não estavam em busca de um cliente de verdade? Pois bem, vocês acabaram de encontrar um. Eu exijo a aquisição de toda a operação, o estabelecimento, o inventário de veículos, os contratos ativos e até mesmo a equipe de funcionários. Incluir todos os funcionários?
Perguntou a secretária de salto, com a voz embargada pela preocupação. Compreendo, disse José. Qual é o seu nome? Sônia, ela respondeu, visivelmente nervosa. Sônia, quando eu concluir esta compra, você permanecerá na equipe e será promovida a gerente. Contudo, terá de garantir que todos os clientes sejam tratados com dignidade, independentemente da aparência. Sônia sorriu, assentindo com energia. Sim, senhor, será feito. José se voltou para os 3 homens que o humilharam. Vocês, no entanto, não terão mais vínculo empregatício com esta loja. Seu José, suplicou o vendedor corpulento. Cometemos um grande erro. O senhor aceitaria uma compensação? Compensar como? José interveio. Vocês conseguem anular a humilhação, trazer de volta o respeito que roubaram de mim e de todos os outros que trataram dessa forma? Os 3 homens trocaram olhares apavorados. Eles estavam em um estado de desespero total, como se afundassem em areia movediça, onde o desespero de se mover só agravava a queda. José se virou para o gerente. E o senhor Gustavo? Ele começou. Precisa ter uma conversa privada comigo. José apontou para o escritório de vidro que ficava ao fundo da loja, o local de trabalho do gerente. Vamos até lá. Gustavo engoliu seco, mas obedeceu, sentindo o peso da situação. Através das paredes transparentes, todos na concessionária conseguiam acompanhar o diálogo sem ouvir uma só palavra. José fechou a porta com calma e virou-se para Gustavo. Sua voz era baixa, mas tinha uma firmeza inquestionável, pronta para o veredito final. Gustavo, você me ofendeu em público 1 hora atrás, questionou quem eu sou, duvidou da minha honestidade e me tratou como se eu não valesse nada. Gustavo, cabisbaixo, tentou falar. Senhor José, eu... Não me interrompa, ordenou José. Você será desligado desta empresa. Não é por revanchismo, mas porque um gestor que avalia clientes pela aparência é uma ameaça a qualquer negócio. Gustavo encarou, tentando manter a postura. Está claro, senhor. Eu aceito as determinações. Você receberá 2 semanas de aviso mais 3 meses de indenização, continuou José. Como recomendação, use esse tempo para ponderar sobre o respeito que se deve ter pelos outros. Gustavo assentiu, sem falar. Do lado de fora, a loja inteira assistia à tensa conversa entre os dois. Eu comprarei a concessionária, afirmou José, com firmeza. Vocês 4 serão desligados, você e os 3 vendedores, mas todos receberão 2 semanas de aviso prévio, mais uma compensação equivalente a 3 meses de remuneração. O quarteto olhou para o fazendeiro com sentimentos de gratidão e de alívio imediato. Contudo, continuou José, impondo uma regra. A condição é que, nas próximas 2 semanas, vocês capacitem os novos empregados a tratar todos os clientes com o mesmo nível de respeito. Isso vale para ricos, pobres, bem ou mal vestidos. Quem entrar nesta loja será tratado como um ser humano valioso. Sim, senhor, respondeu Gustavo, emocionado. Faremos exatamente o que for determinado. José olhou para Sônia e disse, você será promovida a gerente temporária. Seu desafio inicial será contratar vendedores que compreendam que o respeito ao cliente é inegociável e não depende de bens. Sônia estava em estado de choque. Eu não me sinto preparada para tamanha responsabilidade, sou uma faxineira. Ninguém nasce sabendo, respondeu José, com calma. Eu não me senti apto ao comprar minha primeira fazenda, mas evolui. Vou assegurar a contratação de especialistas para auxiliar a senhorita nesta transição. O casal rico se dirigiu novamente ao fazendeiro. O homem estendeu a mão para cumprimentá-lo. Senhor Alves, disse ele, sou Carlos Mendonça, diretor do Banco Regional. Eu deveria ter me apresentado antes, e gostaria de me desculpar por ter assistido à cena sem tomar qualquer atitude. José apertou a mão dele com firmeza. Não há necessidade de desculpas, Dr. Carlos. O senhor não tinha qualquer obrigação de interferir, rebateu, com a dignidade intacta. Claro que tínhamos, retrucou Carlos. É um dever ético lutar pela dignidade das pessoas. Falhei em cumprir esse dever hoje. A mulher de Carlos juntou-se à conversa. Senhor Alves, sou a doutora Patrícia, esposa dele. Sou responsável pela área social do banco. Minha ideia é propor uma colaboração mútua. Qual é o tipo de colaboração em mente? Quis saber José. Pretendemos estabelecer um programa que ofereça educação financeira para os pequenos produtores rurais, esclareceu Patrícia.
Nosso objetivo é apoiar pessoas como o senhor era no início, para que tenham oportunidade e crédito. Pela primeira vez no dia, José sorriu dentro da concessionária. A proposta é interessante. Devemos discutir os detalhes. Foi quando Francisco notou o som de carros. Ele viu 3 veículos escuros estacionando em frente. São o Dr. Roberto e a equipe de advogados, disse. É hora de resolver toda a documentação para finalizar a compra. Ao olhar pela janela, Gustavo viu a equipe jurídica chegando com seus equipamentos. A dimensão do que estava ocorrendo finalmente se tornou inegável. Senhor José, disse Gustavo, com a voz embargada. Eu, juro, aprendi a lição. Nunca mais vou cometer o erro de julgar pela aparência. José fixou o olhar nele. Que assim seja, Gustavo, porque a vida dá muitas voltas. Jamais podemos adivinhar o potencial de quem encontramos. A equipe jurídica chegou, e José foi recepcioná-los. Dentro de poucas horas, a Royal Mountains pertenceria a outro dono, um fazendeiro de roupas simples, que havia imposto uma lição inesquecível a todos os funcionários da loja. 3 meses depois, a rotina de José Alves não havia mudado. Ele estava sentado em sua cadeira de balanço preferida na varanda, tomando o café da manhã e lendo as notícias do jornal local. O título principal do jornal exibia a foto de José, celebrando a abertura da nova unidade, agora conhecida como concessionária Respeito Mountains. O telefone tocou. Era Sônia, que não só era a gerente, mas havia se tornado uma sólida parceira nos empreendimentos. Bom dia, seu José, disse Sônia, com animação evidente. O senhor precisa conferir o nosso resultado de vendas deste mês. Conte-me tudo, respondeu José, sorrindo, ansioso para saber os números do novo negócio. Vendemos 42 unidades. Isso é um novo recorde histórico. Sônia prosseguiu. O incrível é que mais de 50% das vendas foram para clientes modestos, gente simples, pequenos empresários e agricultores da região. O peito de José se aqueceu de satisfação com a notícia. E qual o desempenho dos garotos novos? Roberto e Antônio estão se saindo muito bem, respondeu Sônia. Antônio vendeu uma Hilux a um homem de macacão, tratando-o com total reverência. E Roberto facilitou o financiamento de um com aula para uma professora aposentada que ansiava por um 0 km. José escolheu 2 jovens locais para a equipe, Antonião, filho de agricultor, e Roberto, que trocou a mecânica pelas vendas. Os 2 valorizavam a ética e compreendiam a importância da dignidade humana. Há mais uma coisa, continuou Sônia. O Gustavo nos visitou ontem. José não escondeu o espanto. Gustavo, o que ele queria com isso? Ele solicitou um encontro com o senhor, explicou Sônia. Mencionou que o objetivo era expressar sua gratidão pessoalmente. Agradecer, é mesmo? Isso, seu José. A experiência que o senhor proporcionou transformou a vida dele. Gustavo abriu um comércio modesto de peças automotivas na cidade ao lado. Os negócios vão bem, e ele está respeitando cada cliente. Ele prometeu que jamais esquecerá a lição. Francisco permaneceu em silêncio por um instante, absorvendo a informação. A verdade é que ele não buscou vingança ao adquirir a loja. Sua intenção sempre foi fazer justiça. Em alguns casos, a justiça assume a forma de possibilidades de recomeço. E o que aconteceu com os outros? Quis saber José. O Bruno, o que usava terno azul, foi trabalhar em uma concessionária na capital, São Paulo. Dizem que ele está indo bem. O Rubem, o de bigode, virou representante e espalha por aí que teve a lição mais importante de sua carreira conosco. E qual foi o destino do vendedor de barriga? José questionou, referindo-se ao mais desrespeitoso. O Antônio. Sônia respondeu com um suspiro. Ele ainda não entendeu a mensagem. Ele procurou vagas em várias concessionárias vizinhas, mas a notícia de sua conduta se espalhou. Ninguém quer contratar um funcionário com fama de tratar mal o público. José balançou a cabeça com pesar. Há quem evolua e quem persista no erro. Sônia, disse José, quero que você faça o seguinte. Entre em contato com o Antônio e ofereça a ele um posto na nossa oficina. Nada relacionado a vendas, mas uma oportunidade de recomeço com um trabalho honesto. Seu José, questionou Sônia, com incerteza. O senhor está certo? Ele era o mais rude de todos. É o ponto principal, afirmou José. Oportunidades de recomeço devem ser dadas a todos. Se ele aceitar, você precisa ser clara.
Qualquer atitude desrespeitosa com qualquer pessoa no ambiente de trabalho levará à expulsão imediata. Entendido, disse Sônia. O senhor demonstra uma enorme bondade. José desligou o telefone e retornou à sua varanda para saborear o restante de seu café. Ele viu uma caminhonete branca surgir na estrada de terra. Tratava-se da sua Hilux 0 km, exatamente aquela que motivou a confusão na loja. Curiosamente, José raramente dirigia o carro novo. Ele tinha um apego maior à sua velha Ford vermelha, que mandara restaurar. Quem foi leal por tanto tempo merece ser cuidado, ele dizia. Em seguida, o telefone tocou de novo. Era o Dr. Collins, o executivo do banco. José, disse Collins, animado, temos um resultado excelente. O programa de microcrédito já garantiu 15 financiamentos só neste mês. José sorriu. O projeto de parceria oferecia termos diferenciados para que os pequenos pudessem comprar suas ferramentas de trabalho e veículos. Para ele, era uma forma de recompensar o universo pelas oportunidades concedidas. E ainda tem mais, continuou Collins. A doutora Patrícia quer encontrá-lo para debatermos como levar o programa para outros estados. Podemos agendar um horário, disse José, mas tenho de finalizar. Meu neto está chegando neste instante. Ele viu o automóvel da filha, que residia na capital, parando na entrada. Seu neto, de 12 anos, saiu correndo para o abraço do avô. Vô, José, exclamou o menino, você pode me contar novamente o episódio da concessionária? José deu uma risada, reconhecendo que a história já era uma tradição querida. Mais uma vez, Pedrinho, vamos lá. Mas narra direitinho, com cada detalhe. José aninhou o neto e se instalou no balanço. Vou contar, mas primeiro, qual é a parte mais importante que você absorveu? A de nunca tirar conclusões sobre as pessoas pela aparência, respondeu Pedrinho, cheio de satisfação. E me diga, por que isso é fundamental? É fundamental porque todos nós temos um valor, independentemente da roupa ou da condição social, disse o neto, repetindo a lição. É isso aí, concordou José, dando-lhe um abraço apertado. E você sabe por que eu tenho tanta certeza disso? Por quê, vô? Porque eu mesmo fui alvo de julgamentos repetidos na vida, quando era criança, na juventude, e até depois de rico. Mas em todas as vezes, eu me recordava de uma frase que sua bisavó Maria me disse. E o que foi que ela lhe ensinou? Que podemos não ter recursos, mas jamais podemos ser pobres de caráter, respondeu José, citando a sabedoria de sua mãe de décadas atrás. Pedrinho parou, pensativo. Vô, o senhor é rico tanto em dinheiro quanto em caráter? José soltou uma gargalhada alta. Eu espero que sim, meu neto. É o que eu desejo. Mais tarde, naquela mesma tarde, José recebeu um telefonema inesperado de um repórter de uma revista de circulação nacional. O jornalista desejava escrever uma matéria sobre a Revolução do Respeito, apelido dado pela imprensa à transformação da concessionária. Senhor Alves, disse o repórter, sua história está servindo de inspiração. Que conselho o senhor daria aos empresários do Brasil? E para aqueles que sofrem com o julgamento pela aparência, continuou, o conselho é, nunca percam a dignidade. Lembrem-se que a vida muda. Hoje você está por baixo, mas o amanhã pode trazê-lo para cima. O essencial é preservar o caráter, não importa a situação financeira. Para quem é maltratado por ser julgado pela aparência, respondeu José, o essencial é nunca deixar que roubem sua dignidade. Lembrem-se, a sorte muda. Mantenham o caráter acima de tudo, pois ele não depende da posição social. Com o pôr do sol, José reassumiu seu lugar no balanço, contemplando seus campos. A caminhonete velha estava ao lado da nova, e parecia que os dois veículos conversavam em silêncio sobre suas jornadas. José tirou o chapéu de palha, o símbolo da afronta, e o manteve nas mãos. Contudo, para José, o chapéu simbolizava a integridade do trabalhador, que não se curva à opinião de terceiros. Na cidade vizinha, a Respeito Mountain se preparava para funcionar sob uma nova ética, tratando todos os compradores da elite, aos mais humildes, com o mesmo padrão de dignidade. José Alves havia estabelecido que o respeito é maior que o dinheiro, e que, frequentemente, a maior sabedoria reside na simplicidade.